O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Nessa terça-feira, a deputada divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando ter deixado o país após ter sido condenada a 10 anos de prisão pela Corte por envolvimento na invasão hacker dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A defesa da parlamentar apresentou recursos contra a condenação e, por isso, a pena não começou a ser executada. Mas aí Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e condenou, além da prisão preventiva, a inclusão do nome da parlamentar na lista vermelha da Interpol para fins de extradição, bloqueio de recebimento de verbas de gabinete e bens e também bloqueio de contas dela em redes sociais, sob pena de imposição de multa às plataformas. O magistrado também mandou apreender os passaportes de Zambelli, que chegaram a ser retidos durante as investigações, mas devolvidos. Alexandre de Moraes nomeou a Defensoria Pública da União para representar Zambelli. Na terça-feira, os advogados da deputada deixaram a defesa dela alegando foro íntimo. Em um dos últimos vídeos publicados em redes sociais, Zambelli diz que a prisão dela é inconstitucional. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe. O deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. E também não estou sendo preso em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando encair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? E nós preparamos um vídeo com a trajetória de Zambelli, desde a eleição até a saída dela do Brasil. Vamos acompanhar. Carla Zambelli ganhou notoriedade quando se tornou deputada federal em 2018. De lá para cá, se envolveu em uma série de polêmicas que culminaram em uma condenação pelo STF. Em 2011, Carla deu seus primeiros passos na política ao fundar o Nas Ruas, movimento que fez parte da pressão popular pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2018, foi eleita deputada federal e se tornou uma das principais aliadas de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Em 2022, logo depois da sua reeleição, ela foi filmada ameaçando um homem com uma arma num bairro nobre de São Paulo. Também nesse ano veio o distanciamento de Bolsonaro, que atribuiu a ela a derrota nas eleições. Em 2023, veio à tona a invasão de Zambelli ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, junto com o hacker Walter Delgatti. Em março desse ano, o STF formou maioria para condená-la por porte ilegal e constrangimento com emprego de arma de fogo, em relação ao episódio da perseguição pelas ruas de São Paulo. Esse julgamento foi interrompido devido a um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Em junho, ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do CNJ, mas a pena só iniciaria a ser cumprida quando não houvesse mais possibilidade de recurso. Dias depois da condenação, ela anunciou que estava fora do Brasil. Segundo ela, a viagem foi devido a um tratamento médico. Alexandre de Moraes decretou a prisão, além do bloqueio de salário, contas e passaportes. E como é que fica a situação de Carla Zambelli agora que teve a prisão preventiva decretada, hein? Ela é considerada foragida, pode ser extraditada para o Brasil. Quem vai nos ajudar a entender é o advogado e professor de Teoria do Estado, Ricardo Souza. Doutor, já dá para responder a essas perguntas? Muito boa noite para o senhor e já agradeço por aceitar aqui o nosso convite para participar com a gente. Boa noite, André, boa noite, Cija, boa noite à audiência. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui podendo conversar e trocar algumas ideias com vocês. André, pois é, a situação dela não é nada boa atualmente, né? Está bastante complicada. Agora, os próximos passos e evolução dessa situação dela, eles dependem de alguns fatores aí que vão se desenvolver nos próximos dias. A grande questão que chamou a atenção é o fato de a própria deputada fazer menção ao fato da nacionalidade, no caso da dupla nacionalidade dela, né, brasileira e italiana, e a intenção dela de passar a residir na Itália. E segundo palavras dela própria, né, na Itália, em território italiano, ela seria intocável.
Então, a partir daí, não só parte das pessoas envolvidas, né, no caso como os juristas e outras partes também que respondem processo no STF, começaram a se preocupar com essa situação, mas sobretudo as autoridades. E muito se tem discutido sobre se realmente ela é intocável nessa condição dela de dupla nacionalidade da Itália, né? E algumas situações aconteceram, sobretudo na tarde de hoje, que colocam essa visão dela um pouco em xeque. Antes mesmo de que fosse tomada a medida por parte do STF, a medida mais significativa, que foi o deferimento do mandado de prisão e de bloqueio de bens por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma surpreendente também, lá na Itália, um deputado, Angelo Bonelli, também pediu providências às autoridades italianas, né? Notadamente ao ministro das Relações Exteriores e à própria presidência da República, com relação às falas da deputada Carla Zambelli. Esse deputado ele chegou a afirmar, por meio de um documento, né, que é uma interpelação, é o nome dado tecnicamente lá na Itália, seria uma vergonha caso a Itália não cumprisse os tratados que ela tem com o Brasil com relação à extradição e também com relação a regras da Interpol, né? Então, a partir do momento que houve a expedição desse mandado de prisão, ao que tudo indica, ao que se espera, também haverá inclusão dela na chamada lista vermelha da Interpol. E a partir daí, antes mesmo dessa situação chegar, né, a uma discussão de extradição, ao que tudo indica, as autoridades da Itália já irão se manifestar a respeito, mediante provocação de um deputado italiano, né? Então, os próximos capítulos aí devem se desenrolar com um pouco mais de brevidade. Agora, a deputada Carla Zambelli disse que essa prisão dela, esse pedido de prisão dela é autoritário, né? E que um deputado federal, nesse caso, não pode ser preso, a não ser que seja preso em flagrante, né? Como que o senhor avalia, o que tem de fundamento, né, nessa fala da deputada, né? Ela disse da seguinte forma: a decisão que determina a minha prisão é ilegal, inconstitucional e autoritária, pois a nossa Constituição é clara. Um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Tem fundamento o que ela disse? Já tem fundamento sim, porque a regra constitucional, se a gente fizer uma análise seca, ela realmente prevê que os congressistas, né, tanto deputados quanto senadores, eles só poderão ser presos depois de diplomados, né, mediante flagrante, somente a prisão em flagrante. E mesmo essa prisão em flagrante, ela deve ser submetida no prazo de 24 horas à mesa diretora, né, da Câmara para que seja referendada ou não. Só que nós estamos falando aqui de uma prisão preventiva, não se trata de uma prisão em flagrante. Então é uma prisão que ela é feita após a condenação, nesse caso a Zambelli, né, e numa situação que visa garantir a efetividade do próprio processo, né, dadas as alegações da própria deputada Zambelli. Fato é que, em que pese se tratar de uma questão de uma norma constitucional, a própria Constituição determina que quem vai fazer a última interpretação do texto constitucional é o próprio STF. E aí eu chamo a atenção para alguns precedentes que já existiram, que já foram tomados anteriormente. Talvez o mais emblemático deles seja a prisão preventiva do senador Delcídio do Amaral na época das operações da Lava Jato, né? Ele foi preso também preventivamente e, na época, o STF firmou esse entendimento dessa possibilidade, né? E mais do que isso, a prisão do Delcídio do Amaral, ela foi submetida ao Congresso, que referendou e validou a prisão. Então, o fato agora é o seguinte: o mandado de prisão ele já está em andamento. Assim, e se essa prisão for efetivada, imediatamente ela vai ser submetida ao Congresso, para que os pares também avaliem. Então vai ser uma situação que não só parte do STF, mas ela também vai ser apreciada, vai ser avaliada pelo Poder Legislativo. Então, assim, dado o precedente já existente, eu acredito que a argumentação da deputada, ela perde bastante força.
Professor, eu queria saber do senhor sobre onde exatamente Zambelli está, né? Minha pergunta é em referência a algumas afirmações que foram feitas por ela, porque primeiramente ela havia dito que estava na Itália, depois o próprio marido corrigiu a informação dizendo que eles estavam nos Estados Unidos, depois a assessoria de imprensa da Carla Zambelli disse que ela estava ainda na Flórida, mas que a intenção era ir para a Itália, enfim, toda essa confusão de informação pode dificultar de alguma forma esse rito burocrático mesmo, de um processo de extradição e tudo que vier em função dessa situação? Essa informação da localização dela, ela é fundamental nesse momento, né? Realmente houve assim, um desencontro muito grande dessas informações, até partindo até por parte da própria deputada, né? Realmente, a princípio, deu-se a entender que ela já estava na Itália, depois ela confirmou que, na verdade, ela estava na Flórida. E até então, o que se tem de informação é que ela continuou na Flórida, mas não há certeza disso. Então, dado esse contexto, se ela ainda estiver na Flórida, né, o embarque dela para a Itália pode ser dificultado. Uma situação que vai fazer diferença nessa questão é essa difusão vermelha da Interpol. O quanto antes a Polícia Federal Brasileira conseguir fazer essa inserção lá, maior efetividade pode trazer para esse mandado de prisão. A partir do momento que ela estiver em território italiano e esse mandado não tiver sido cumprido ainda, aí nós provavelmente teremos um processo mais burocrático, né? Aí terão que ser avaliadas as regras, né, do Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, as regras recíprocas a respeito disso, e a gente sabe que esse tipo de procedimento ele é bastante demorado. Nós tivemos casos recentes, emblemáticos também, do Pisolato, que foi preso pela Interpol, mas depois de um longo processo. Nós tivemos também do terrorista italiano, que foi preso no Brasil, mas também depois de um longo processo. Então, sim, essa informação, se ela ainda está na Flórida ou se ela está na Itália, hoje é fundamental, porque estando na Flórida, ela poderia, a princípio, ser presa, né, pela Interpol, sem poder alegar essa questão aí da extradição. A qualquer momento, né, com a divulgação na Interpol sobre o fato dela estar, digamos que foragida aqui do Brasil, ela pode ser presa a qualquer momento, em qualquer deslocamento, né? Pelo que eu vi ao longo do dia todo, nos Estados Unidos essa prisão poderia ser mais fácil, no entanto na Itália seria mais difícil, mas em qualquer momento nesses dois casos, ela pode ser presa. Também na Itália ela pode ser presa, porque também há uma questão diplomática aí de não cumprir acordos, quer dizer, se ela for pega lá e for extraditada para cá, fica mais calmo para os dois países também, né, doutor? Exato, André. Temos duas situações aí que a gente precisa considerar aí, caso ela esteja no território italiano, né? E só voltando, lembrando lá da situação do Pisolato, ele foi preso, salvo engano, em Mônaco, pela Interpol. E ele tinha uma situação parecida com a da Carla Zambelli, dupla nacionalidade. Se considerando a permanência dela, a estadia dela na Itália, a primeira coisa que a gente analisa no tratado entre Brasil e Itália é o seguinte: o crime ele precisa ser crime nos dois países. Então, essa condenação dela de agora, muita gente tem confundido, pensando que essa aqui é aquela condenação relativa ao fato dela ter perseguido uma pessoa de cor negra na cidade de São Paulo com uma arma em mãos. Mas esse processo ela ainda não foi condenada. Essa condenação se refere à invasão do sistema do CNJ, inserção de informações falsas, né? Que foi aquele caso célebre lá, de expedir um mandado de prisão falsamente assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão dele próprio. Então, esse crime, né, de invasão de repositório de informação público e de adulteração de documento é crime na Itália também. Então, em princípio, não haveria restrição para essa extradição. Mas há casos, como por exemplo o caso do Robinho, um caso também bastante repercutido, em que a condenação em que parece ter ocorrido na Itália, ele cumpre a pena aqui. Então seria também possível isso, ela cumprir a pena na Itália, já que é crime lá também. O caso do Robinho foi condenado lá, mas é crime aqui no Brasil também,
optou-se por cumprir a pena aqui. Mas, como você disse, André, aqui trata-se de uma questão de grande repercussão política entre os dois países. Então, poderia sim gerar uma crise diplomática, dada a seriedade, a gravidade do crime praticado por ela aqui e o fato dela ser uma congressista aqui no Brasil. Tanto é que, como eu já ressaltei aqui, já partiu de um deputado italiano pedir esclarecimentos das autoridades competentes lá na Itália sobre que medidas eles vão tomar. E já ressaltando esse deputado, o Angelo Belloni, que seria uma grande vergonha para a Itália se permitisse que se fosse utilizado da cidadania italiana para fugir da lei, que infelizmente foi o que a própria deputada, né, o peixe morre pela boca. Foi o primeiro pronunciamento dela, foi nesse sentido. Tá certo, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, Ricardo Souza, que é advogado, né, se prontificou aqui a conversar conosco, a esclarecer algumas dúvidas nossas, né, e de quem nos acompanha também. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer, Síria. Boa noite.